Salve pessoal! O objetivo desse vídeo é explicar para vocês o conceito de toccata, esse tipo de improvisação coletiva, pelo menos da forma como eu tenho desenvolvido no meu pensamento. Da forma como eu entendo, eu não estou aqui ensinando vocês a como fazer uma jam session, ou como simplesmente chamar pessoas para tocarem juntos. Existe todo um objetivo e todo um motivo por detrás da toccata que vai para além da pura estética da música, que consegue alcançar campos como o da sociabilidade, da comunidade, do pensamento filosófico. E eu sou a pessoa que vai transmitir para vocês os conceitos e preceitos dessa filosofia da música, que é a toccata, nesse vídeo aqui, antes de começar com uma série onde eu vou mais mão na massa. Vamos ver que tipos de acordes, que tipos de ritmos que a gente usa para fazer uma toccata funcionar. Salve, eu sou Serafim, compositor, professor e mestre em musicologia, e no vídeo de hoje eu estou dando continuidade ao que a gente já viu nesse vídeo daqui sobre a experiência da toccata enquanto um êxtase musical coletivo, uma espécie de estado alterado, o estado de fluxo musical, que é o próprio nome do canal. Aqui a gente vai entrar numa pegada um pouco mais conceitual filosófica mesmo. Então, vamos dar uma introduzida aqui e deixa eu tentar explicar para vocês, da melhor forma que eu posso, sobre qual é o problema, porque a toccata é uma resposta a um problema. O mundo da música é um mundo fechado sobre si mesmo, onde a música é área de especialização para profissionais altamente treinados para produzir música por um público que não produz música eles próprios, mas que estão lá para consumir, literalmente para comprar às vezes um ticket para assistir um show. É um público descrito como passivo, que se acostumou a ouvir música no seu fone, que percebe a experiência musical como algo de pessoal que está acontecendo ali entre você e o seu fone. Por mais experimentais e inovadores que sejam os estilos e os álbuns das últimas décadas, tudo que foi lançado, a gente permanece conectado a uma ideia muito tradicionalista, até eu diria, do que é a música. A visão de mundo sobre a música, ela se alterou, claro, mas ela não se alterou tanto e não se alterou nas suas partes mais importantes, constitutivas mesmo, da nossa cultura musical. Os valores culturais ligados à ideia de música e à ideia de músico também, eles continuam essencialmente os mesmos, apesar de toda a transformação política, social e mesmo tecnológica que a nossa sociedade sofreu nas últimas décadas. Aquele elitismo de base da tradição ocidental europeia que a gente herda, ele deu uma forma de se infiltrar também na música popular e na mentalidade dos músicos populares do século XX, dos músicos dos festivais, aqueles que tocavam na rádio, na televisão, os que lançam álbuns e discos e que formam o grosso da nossa cultura popular. E toda essa carga simbólica chega na nossa geração com a força ensurdecedora de um senso comum que firma e fixa qual é o papel da música pra gente. E que acaba até reforçando ideias muito ultrapassadas, como a do dom divino, de que algumas pessoas nascem para ter um conhecimento especial sobre a música e tudo que elas fazem é especial, enquanto que as outras pessoas não teriam esse dom e simplesmente não teriam habilidade de entender ou fazer música, dado por Deus. Agora veja só que interessante, tem uma outra ideia que contrasta muito com essa, mas que eu acredito que é um subproduto da mesma visão de música em geral, que é a do músico vagabundo. Aquele que não faz sucesso, não faz dinheiro, que os pais rezaram para que nunca seguisse no caminho das artes e que hoje anda por aí perambulando como um andarilho e fazendo música a troco de cerveja ou do que mais que for. É um mal social que, visto assim de longe, nada acrescenta de útil na sociedade. Então, como eu disse, ambos esses extremos, de um lado gênio, do outro lado vagabundo, são subprodutos da mesma cultura musical que tem uma característica em comum. Essa visão desloca a música da vida, como se música fosse algo muito, muito especial e separado, e que realmente não tivesse nada a ver com o ruído todo do cotidiano, com a sua sujeira às vezes, e até com a sua leveza despretensiosa, sua informalidade. Não, música não pode ser isso. É essa visão que alimenta a crença de que música é algo muito, muito difícil, que parece ser uma ideia que não casa junto com a ideia do músico vagabundo, né? Como vocês sabem. Mas enfim, isso não é sobre ser racional, não é sobre ser lógico também. São simplesmente ideias que estão boiando por aí e demonstram pra gente um pouco do que a música é, como se a gente estivesse colocando ela no espelho. O que a música é pra gente.
Vamos montar isso tudo junto? Consegue perceber como que para superar, né, o estigma do músico vagabundo, daí é que vem o sacrifício pessoal, aquele sacrifício do treino do músico, aquele treinamento para formar músico de concerto, músico acadêmico, os grandes músicos, aqueles onde a gente quer chegar, aqueles que dizem que exige 15 horas da sua vida treinando, senão você não vai conseguir. Se você não tem 15 horas do seu dia para doar para treinamentos musicais, ou tudo bem 8 que seja, você nunca vai conseguir fazer nada relacionado à música. Essa é a visão de mundo que fixa esse tipo de ideia na sua cabeça. Se a música, que poderia ser algo de mais leve, simples, ela tem que ser feita numa arte muito elevada, então é verdade. Você não pode ser esse simples vagabundo musical. Você tem que se desvencilhar de tudo quanto é coisa na sua vida e se concentrar apenas no trabalho da música. Você tem que se divorciar da vida cotidiana. Se divorciar da ideia de ter um outro trabalho. Doar toda a sua vida para a ideia de música, para fazer valer a pena. Essa coisa que, se deixada assim como é uma mera atividade de vagabundos. Se não tivesse peso, se não tivesse a importância colocada em cima da ideia de música como que para salvar ela, então música nada mais é do que musaque, é música de elevador, é música inferior, é aquela coisa que as pessoas estão sempre julgando na cultura popular e apontando e dizendo, isso não é música. Não, mas isso aqui não é música. Isso aqui não é música. Cheio de funk aí que não tem uma nota musical, não tem nota musical. Barulho de garrafa, né? Mas se não tiver nota musical, se não tiver melodia e harmonia, não é música. Não é, Beat só por ele mesmo não presta. Lixo. É lixo. Era música, quando tinha lá os nossos antepassados, tocavam apenas um tambor, há 10 mil anos atrás. Nas cavernas. Aí era música. Só tinha aquilo. Só tinha aquilo. Perfeito. Hoje não é mais. Você pegar qualquer livro, vai estar escrito: música é uma mistura de melodia, harmonia e ritmo. Qualquer livro vai estar escrito isso. Se não tiver nota musical nem harmonia, não é música. Não é música. É fezes! Fezes! As pessoas recortam quais práticas são e quais práticas não são a verdadeira música. O que é verdadeira música é arte, e é difícil, e é raro, é para poucos, é para o gênio, etc. Se não for isso, não vale a pena, não podemos dar muita importância para essas coisas que são mero passatempo. É entretenimento social no máximo. Não é algo que tem nenhuma profundidade espiritual. Essa dicotomia que eu estou montando entre a música como algo fácil e ligeiro das pessoas e a música como algo dos profissionais, isso é a cultura musical do nosso tempo. É o que eu estou tentando destacar aqui, e que a toccata deveria ser uma resposta a esse problema. Eu sei que muita gente, quando eu falo isso abertamente, vai dizer, não, mas eu não penso assim. O meu pensamento é muito mais aberto, mais democrático do que esse. É um pensamento até, alguns vão dizer, né, anti-europeu, etc. Mas isso no discurso. Porém, no fundo, na estrutura das nossas práticas, na maneira como a gente se comporta quando a gente vai num bar ouvir música, na maneira como as nossas famílias se comportam quando a gente começa a fazer muito barulho batucando na mesa, como os nossos professores se comportam com manifestações espontâneas de musicalidade, como a gente ensina as crianças, como a gente trata dessas coisas na universidade. A gente vive submerso num mundo que está sempre dando ideias pra gente sobre o que é música e o que ela vale, o que ela não vale. Numa palavra, é estrutural. Em parte, até mesmo inconsciente. Ninguém tem culpa de pensar assim. É realmente a coisa que é. Então as pessoas que conscientemente não acreditam em nada disso que eu tô falando, acabam replicando, acabam reproduzindo as mesmas práticas. De novo, não é culpa de ninguém, e essas práticas, tal como elas são, não são ruins. Eu não tô querendo chegar nesse nível maniqueísta, não é bem versus mal. Apenas que é uma coisa que reduz muito o que a musicalidade poderia ser. Então essa casca, essa estrutura antiga de pensamento, ela acaba abafando qualquer ideia verdadeiramente radical sobre a música. Qualquer ideia que queira de alguma forma reformar o establishment musical.
A maioria das pessoas não vai nem sequer pensar nisso, porque não existem ferramentas, instrumentos conceituais para a gente conceber isso como um problema. Então, enfim, enquanto que alguns tipos de bens culturais, como esses espetáculos que a gente aprecia, esses grandes álbuns, discos feitos por músicos maravilhosos, como tudo isso é bom, faz parte da nossa cultura e tradição, eu não estou indo contra nada disso. E se você entender isso da minha mensagem, você entendeu errado. Eu quero apresentar uma segunda proposta. Eu quero apresentar uma maneira um pouco diferente de ver as coisas para acrescentar, não para destruir, para acrescentar algo a mais. Mas esse algo a mais não pode ser visto aqui como algo de exclusivamente musical que só diz respeito ao campo da música e nada mais, que eu posso tratar numa aula de teoria ou percepção musical. Como vocês estão percebendo, isso envolve as nossas vidas. Envolve valores, ideias de mundo, de visão de mundo, sobre qual é o valor disso tudo e que vão até o ponto de estabelecer uma relação com os nossos valores sociais, como que a gente vê o outro, como que a gente faz amigos, como que a gente usa o nosso tempo em comunidade, como que a gente trata uns aos outros. Tudo isso tem a ver com música, tudo isso tem a ver com a forma da toccata. Eu cheguei à conclusão de que toccata é o nome dessa outra proposta. Ela não é uma panaceia que pretende salvar o mundo da música. Não tem essa pretensão messiânica. Ainda que eu tenha iniciado a minha explicação da toccata falando sobre críticas e fazendo vocês pensarem como que as coisas são hoje, como que elas podem ser melhores, apesar disso, a toccata, como eu falei, não é destrutiva. Ela busca criar um espaço diferente, onde, sem destruir nada disso do establishment, criar uma ilha onde músicos e não músicos podem entrar e experienciar as coisas de uma forma um pouquinho diferente. Ela cria o seu próprio mundo, independente e autônomo desse establishment, e convida as pessoas para participarem. Definitivamente é algo mais do que uma forma de organizar improvisações coletivas em qualquer lugar e com qualquer pessoa. A toccata é um modelo de como fazer e pensar música, principalmente em grupo, que desconstrói esse elitismo inerente do establishment musical, do nicho dos músicos, e abre o mundo da música para um número de pessoas assim infinitamente maior. Agora, não é nada fácil dizer o que é e o que não é toccata num único vídeo e de uma forma simples e rápida. Nesse primeiro vídeo aqui, a gente vai brigar um pouquinho com o conceito de toccata, com a palavra, com o termo, o que ela quer, o que ela não quer dizer, só para perceber a complexidade. E aí sim você vai poder se aprofundar nos aspectos mais técnicos, de colocar a mão na massa mesmo e fazer a música da toccata. Então, primeiro, por que a gente precisa desse nome, toccata? Porque eu não gosto de incluir nomes a mais quando já existem coisas que dão conta, como jam session, por exemplo, é um nome que a gente já usa, que dá conta de uma organização de músicos, que pode ser sim só por diversão, de pessoas que estão improvisando livremente. Isso é basicamente a toccata, quando eu explico ela rapidamente para as pessoas. Mas óbvio que não é só isso. Eu defendo que é importante usar um nome próprio mesmo para falar desse tipo de improvisação musical, que não é só uma improvisação musical como vocês estão percebendo, é toda uma maneira de vivenciar e pensar música, toda uma filosofia da música. Então ela precisa ser diferenciada como uma coisa em si mesma, a toccata, e não simplesmente uma jam session ou uma jam session que é feita de uma maneira um pouquinho diferente. Mas não existe essa caixa, né? Não existe uma toccata como uma categoria que todo mundo conhece. Existem outros tipos de categorias. A gente falou da jam session aqui porque é realmente o tipo mais próximo da toccata que eu conheço. Agora, vamos pensar em categorias mais amplas. Vamos pensar em performance, por exemplo. Aquilo que os músicos fazem quando eles dão um show para uma plateia de pessoas geralmente pagantes. Nesse sentido, a toccata é uma performance? Se não é performance, então será que ela é educação musical? Porque muitas vezes, até mesmo nesse vídeo, eu tô aqui tentando ensinar vocês a fazer a toccata, e eu acredito sim que a toccata pode ensinar outras pessoas alguns fundamentos da música. Então é possível sim evoluir a sua musicalidade, sua capacidade de improvisar fazendo uma toccata. Então é uma forma de educação musical. Em outros vídeos eu ainda falei muito do estado de fluxo musical, aquele estado de consciência alterado, e falei como que as pessoas buscam isso, que isso é uma forma de prazer em si mesmo, elevadíssimo, aliás. Então,
Seria a toccata um culto ou uma religião desse êxtase coletivo? Não tem nenhum problema em perguntar essas coisas. Ou talvez até mesmo ela seja uma forma de musicoterapia. Então, musicoterapia, religião, performance ou educação musical. Essas são as caixinhas que a gente consegue assim pensar que as coisas são. E eu vou defender aqui que a toccata não se encaixa em nenhuma delas, mas ela tem muitas características de cada uma dessas caixinhas que eu falei. Ela sempre tem um aspecto de uma, mas nega ela ao mesmo tempo. E ao relacionar a toccata com essas caixinhas, com essas categorias que a gente já conhece, a gente vai aprender um pouco mais, nem que seja sobre a profundidade mesmo do termo, da complexidade dele. E aqui tem um ponto essencial sobre a discussão: o que é toccata? Que tipo de coisa que é uma toccata? Seja lá o que for, a toccata é uma coisa híbrida. Ela é um fenômeno híbrido, o que significa que ela é feita de muitos tipos de atividades musicais diferentes que você consegue reconhecer ali dentro. E dado tudo isso, vale sim a pena manter um nome específico que seja então toccata, para reconhecer toda essa filosofia, esse modo de pensar e vivenciar a música, essas críticas, todas as questões técnicas mais específicas do evento da toccata. Faz sentido chamar de toccata. O nome toccata é simplesmente esse nome que algumas pessoas de Florianópolis, Santa Catarina, usam para falar de uma improvisação coletiva que é aberta tanto para músicos quanto para não músicos, em que você pode convidar pessoas e que não tem assim um objetivo bem definido a não ser o próprio fazer música em si mesmo. É bem característico aqui da toccata que não tem nenhuma formação de grupo fechado. Não se trata uma banda, por exemplo, que sempre improvisa junto, não está bem fazendo uma toccata exatamente. A toccata exige uma certa abertura à coletividade e a ser um evento, nem que seja semi-público. E é por causa dessa abertura aqui que a toccata não tem ensaios, ela nem pode ter. Existe sempre gente nova chegando para improvisar. Entre 2015 e 2016, eu tive nas toccatas da Casa do Polo e fiz vários diários de campo, fiz entrevistas, gravei material de áudio, também de vídeo, com auxílio de outras pessoas, e tive fazendo disso a minha pesquisa, que também foi para o meu mestrado. Meu mestrado em musicologia, eu foquei precisamente nesse êxtase coletivo que aparentemente as pessoas sentem quando a música está fluindo muito bem numa toccata. E nessa minha pesquisa, o cerne das minhas observações foi que eu posso falar na toccata como uma coisa dupla, que tem dois lados, um ético e um estético, e que é na conjunção balanceada e equilibrada desses dois lados, do ético e do estético, é que a toccata se sustenta. Sem um desses pezinhos, ou o ético ou o estético, a toccata simplesmente desaba. Eu usei a palavra estética aqui para falar da música em si mesma, ou seja, como que a toccata soa e como que a gente faz para a toccata soar do jeito que ela soa. Então envolve comentários sobre os instrumentos, sobre a organização das pessoas no espaço, como é que isso se dá, dos ritmos, compassos, harmonias, acordes e até mesmo da experiência subjetiva daqueles participantes que sentem, por exemplo, o estado de fluxo. Já o aspecto ético diz respeito simplesmente a como que cada indivíduo se comporta durante a música em relação aos outros indivíduos e também em relação ao coletivo como um todo. Como é que flui essa dinâmica de inter-relação pessoal, de conexão entre as pessoas, de afetos e desafetos, resolução de problemas, do tipo, parte do grupo quer uma coisa, musicalmente falando, e a outra parte parece que quer outra. Ou uma parte do grupo não entendeu. Ou então, existe uma parte do grupo que não tem habilidade suficiente para seguir adiante a música que a outra parte do grupo está sugerindo. Isso gera problemas de relacionamento. E essa é a parte ética da toccata. Então a minha sensação de que a toccata é uma coisa singular, tem uma coisa diferente aqui, vinha justamente de que tem uma união entre uma ética muito específica dela e uma estética muito específica dela, e que você não pode falar dela só como música. Você não pode falar, esse é o som da toccata, porque toccata não é só som. Toccata é uma forma também de se comportar em relação aos outros, uma forma que tem a sua ética, tem os seus padrões. Então a minha hipótese é que a toccata ela só se levanta, se sustenta, vai pra frente, ela só tem os seus efeitos positivos, e são muitos,
quando está aliado ética e estética. Uma estética que envolve uma musicalidade um pouco mais minimalista, em geral, não sempre, porque a estética também tem que estar aberto ao diferente de si própria. É um outro aspecto que eu vou tratar melhor depois, mas existe algo de experimental nessa estética, então ela está sempre aberta a novidades que são introduzidas. Porém, tem uma linha geral essa estética. E essa linha geral é uma linha que privilegia com que o máximo de pessoas possíveis possam entrar fazendo música. Então ela usa música mais minimalista, às vezes poucos acordes, às vezes princípios modais, muitas vezes ela usa ritmos populares e conhecidos, porém bem irregulares. Tudo para que o máximo de pessoas possa entrar numa única improvisação. Mas aí que entra a ética, porque esse tipo de proposta não se sustenta, ele vira um caos muito rápido por causa do seguinte: existe um excesso de liberdade aqui. E existe muita gente que não sabe o que fazer com esse excesso de liberdade. O que eu quero dizer com isso? Que na toccata você literalmente pode fazer qualquer coisa. Parar de tocar, observar, voltar, entrar, tocar o contrário do que a outra pessoa está tocando. Não tem nenhuma regra oficial, a não ser o que a sua consciência diz para você fazer na hora, na sua interação direta, olhando para as pessoas, vendo como é que elas se sentem, ouvindo a música e tentando prever para onde ela vai. Essas são as únicas informações que você tem para poder guiar as suas decisões e o seu comportamento ao longo da toccata. É exatamente o que você está vendo e ouvindo na hora. Ninguém te diz o que fazer. Isso é muito livre. Isso é um excesso de liberdade. Sem a unidade de um maestro ou de uma instituição, de uma organização ou de um grupo fechado que se ensaia sempre, a tendência é que nunca essas pessoas consigam fazer música coerente juntas. Qualquer coisa que elas tentem caia por terra, porque elas não têm como se comunicar. Viraria uma prática puramente individualista, onde cada um faz o que quiser até o pessoal não aguentar mais a zoeira, não aguentar mais o caos e querer parar. É nesse contexto, muitas vezes caótico e de excesso de liberdade, que a ética é fundamental, essa ética informal, direta, que as pessoas espontaneamente manifestam quando estão na toccata, quando elas tentam, por exemplo, ajudar uma outra pessoa que parece que não entendeu direito como entrar na música. E daí o que você faz? Muitas vezes as pessoas que sabem mais desaceleram o ritmo ou tentam entrar em sincronia com aquele que não sabe. Não é aquele que não sabe que tem que seguir o que sabe. Às vezes é o contrário, para que o equilíbrio se mantenha. Isso é pura dinâmica de grupos. É psicologia aqui. É através dessa resolução de problemas internos que é feito sem mediação da palavra, na maioria das vezes. É feito imediatamente por meio da música. É nessa resolução que a ética se firma, essa ética sustenta aquela estética, aquela sonoridade, e as duas coisas viram isso, que é a toccata. A partir dessa minha visão, talvez você consiga entender melhor como é que a forma da toccata ela é uma resposta a alguns dos problemas do establishment musical, como esse grande individualismo dos ouvintes que nunca fazem música, somente ouvem e consomem, ou dos músicos arrogantes, que são a elite, que acham e desacham coisas sobre como a música deve ser, o que não é improvisação, como se deve aprender, quantas horas você tem que estudar para ser no mínimo digno de estar nesse estágio de grande competição que é a música. O que é música, afinal? Para que serve a música? Como que a subjetividade do indivíduo se relaciona com o coletivo, inclusive dentro do campo da música? Esses assuntos estão sendo tocados pela toccata. A toccata é interessante porque ela oferece uma resposta para algumas dessas questões que são mais de cunho social, coletivo e não só musicais. Ela é sim uma resposta de como superar esse choque constante que a gente vive entre liberdade individual e responsabilidade coletiva. O indivíduo e o grupo, que estão geralmente em desarmonia. Como harmonizar isso? Musicalmente, ou a gente dá liberdade total para as pessoas fazerem geralmente um caos, ou a gente ensina todo mundo bem direitinho, que é a ideia do músico de orquestra, aquele que é o músico militar, eu diria. A toccata aponta para algo no meio. A toccata aponta para a ideia de um certo caos quando você vê de fora, porque permite pessoas que não ensaiaram de estarem ali juntas, uma certa informalidade do vamos ver o que acontece, algo um pouco lúdico, sim, mas ela cria, vez ou outra e continuamente, estruturas muito bonitas, música boa de se ouvir ou de se sentir, ou pelo menos de estar ali fazendo, o que faz com que a experiência das pessoas que participam da toccata seja uma experiência às vezes de outro mundo.
que elas valorizam demais, como algo que elas não trocariam por nada e que elas querem sempre voltar para ter mais familiaridade com aquela sensação positiva de estar fazendo a toccata. A toccata também é uma resposta à ideia de que se faz cada vez menos música hoje e que a gente devia tentar recuperar isso. Porque o fazer musical, para além de ser terapêutico em si mesmo, de oferecer para a pessoa um objetivo na vida, para um desenvolvimento intelectual, pessoal dela, também dá para a pessoa uma verdadeira arma de comunicação social se ela souber usar. Mas graças à nossa cultura musical, a gente não vê nunca a música como uma arma de comunicação social, e sim como algo que quando você faz, você tem que pisar em ovos. Como a grande cultura do erro, de nunca se pode errar para fazer tudo perfeito. Essa aura elitista que a música tem, ela impede esse uso mais, digamos assim, cotidiano, ordinário, leve da música como forma de comunicação social entre partes, entre pessoas que podiam estar fazendo música juntas, mas não estão, porque acreditam que a música é algo muito especial e muito difícil. Ou então acreditam que ela é superficial e inútil, que ela não é algo importante de se fazer. Então a toccata também é uma resposta à elitização que vem do nicho dos músicos, essa ideia de tratar obras, certas peças musicais com muita perfeição, de querer sempre essa ideia, a perfeição. E por causa disso, criar um grande pavor do erro em todos os iniciantes que querem simular os seus mestres. E quando eles simulam os seus professores, eles simulam os seus mestres, que é a única maneira que a gente tem de crescer em qualquer lugar, eles acabam simulando também esse pavor do erro. Essa coisa que faz com que um músico profissional, às vezes, faça obras lindíssimas e a gente agradece, e ao mesmo tempo seja assim uma pessoa estressada e toda travada. Para além disso tudo, a toccata também é uma resposta a uma questão muito simples e que as pessoas não dão muito valor. Pelo menos na nossa sociedade pragmática não dão, que é puro prazer. Estar num estado de fluxo musical, que a toccata facilita muito esse estado, é uma sensação muito prazerosa. É que a palavra prazer não traz tudo que a experiência é, porque ela é muito mais profunda que isso. Em níveis pessoais, éticos, espirituais talvez. Então é muito simples, mas eu quero enfatizar esse ponto simples com vocês. Que simplesmente oferecer para mais pessoas esse grande prazer de sentir o estado de fluxo musical, só isso já valia o projeto da toccata. Então essa é a minha missão aqui como fluxo musical. É passar para vocês esse ideal da toccata como uma resposta, como uma possível solução a muitos desses problemas que eu percebo no campo da música. E eu acho que alguns de vocês, pelo menos vocês que percebem isso como um problema também, que, cara, podia ser melhor, eu acho que vocês vão entender que a toccata também é uma boa solução. E ela é uma forma aberta, inclusive, para que vocês mesmos criem coisas nela, para que vocês expandam ela de alguma forma, façam ela sua. Não existe uma toccata só, não existe a minha toccata. Aqui eu vou estar sempre passando as ideias do meu ponto de vista, mas nada impede de vocês discordarem ou quererem acrescentar algo, porque toccata, como esse movimento musical, esse é o meu maior desejo, é algo coletivo, é algo nosso, é algo que a gente devia estar fazendo juntos. Então esse aqui é o desejo, é o voto que eu quero passar para vocês nesse vídeo, pelo menos introdutório da ideia de toccata, para que nos próximos vídeos a gente possa então realmente meter a mão na massa. Mas é fundamental entender a importância filosófica disso. Se você não entender a importância filosófica e existencial da toccata, você não vai conseguir dar o valor devido a ela. Isso eu tenho certeza absoluta. Então essas falas, essas nossas conversas mais abstratas que vão no âmago, assim, que é música, por que você gosta disso? Por que você é músico? Por que serve a sua habilidade? O que é a sociedade? Tudo isso é inevitável. Quando a gente fala de música, a gente fala inevitavelmente disso tudo. Então é isso. Valeu, pessoal. Eu espero que vocês gostem dessa nova pegada de vídeos aqui, dessa série, porque a gente ainda vai falar muito sobre a toccata, tanto do ponto de vista mais filosófico, como hoje, como também do ponto de vista super pragmático, de passar técnicas específicas, mesmo assim, receita de bolo, para você produzir a sua toccata. Por enquanto, eu sei que você tem dúvidas sobre o que a toccata realmente é, como que ela funciona. Então, deixa as dúvidas aqui, que nas suas dúvidas você vai estar construindo comigo os próximos vídeos e tudo vai ficar muito mais claro.
Então depois até eu acho que vou fazer uma playlist com esses vídeos todos para o pessoal assistir em sequência. Beleza, valeu pessoal e tenham um excelente fim de semana. Eu não sei porque eu falei isso, eu não sei se é o fim de semana agora. Eu lanço no sábado, então é fim de semana provavelmente, ou domingo, provavelmente fim de semana. Aproveitem esse fim de semana, Serafim saindo fora.